Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo especial. Vamos falar sobre a identidade visual da Copa do Mundo no Catar. É essa daí que nós estamos vendo. Vamos falar um pouco aí sobre o logo, a animação desse logo que foi feita, o mascote, as cores, os grafismos, né? Todos os elementos gráficos ali que foram criados, a tipografia, as particularidades dessa cultura, né? Do Oriente Médio, do Catar, né? A cultura árabe que foi implementada, né? Vinculada com a nossa cultura, né? O latino também, né? Foi vinculada ali na tipografia, entre outros elementos. E eu vou estar falando para vocês aí durante esse vídeo aqui. E vou estar fazendo essa análise e gostaria, né, que no final desse vídeo vocês também deixassem as considerações de vocês aí nos comentários. E falando nisso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para o YouTube te notificar quando tiver um vídeo novo aí, né, para você não perder, vai que não aparece para você, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, e para começar, nós já podemos falar aqui a respeito desse padrão, né, dos últimos três logos, né, que não sei se foi um padrão estabelecido pela FIFA, mas desde a Copa de 2014, né, a Copa que aconteceu aqui no Brasil, o padrão tem sido a utilização da silhueta da taça da Copa, né, como o elemento ali principal, né, o elemento central ali para o desenvolvimento desse logo, assim como foi no Brasil, também foi na Rússia e agora nessa Copa aqui do Catar, tá? Então, falando aqui, né, do conceito que foi escolhido para esse logo, eu particularmente achei alguns dos conceitos, no mínimo simples, né, podemos dizer assim, porém a execução, as escolhas, né, por trás disso, porque se for parar para pensar, tem conceito pra caramba dentro desse logo, né? Porém, ele foi bem executado, ele foi executado de forma brilhante e ele é bem representado na animação dele, né? Na animação desse logo que eu vou estar falando aí mais pra frente também. Então, o primeiro, né? A primeira curiosidade aí que, mesmo que tenha havido um padrão, né, a respeito da silhueta da taça da Copa, ele é o primeiro logo 3D completo, ou seja, por inteiro, 100% 3D, né, de uma Copa do Mundo FIFA. E essa é a primeira, né, das curiosidades aí e das particularidades dessa Copa do Mundo. Eu assisti uma live onde um brasileiro participou da equipe de marketing, né, dessa Copa e ele contou, né, das dificuldades de processamento gráfico que esse logo exige, ou seja, um computador precisa ser bastante potente para estar fazendo as aplicações, que nem eles fizeram algumas aplicações que eu vou estar mostrando aqui mais para frente. Por exemplo, um outdoor, um banner gigantesco que descia do topo de um prédio até o final, né, com a foto do jogador mais o logo. Só para aplicar esse logo, né, esse vetor aí desse logo 3D, foi necessário bastante processamento gráfico, porque ele realmente se tornou um arquivo pesado por ser 3D, né? E falando aqui do conceito desse logo, o primeiro, né, que eles colocaram ali no desenvolvimento é a respeito do loop infinito de cultura e do futebol, né? E é por isso que esse logo ele forma esse loop, né? Ele não tem fim, ele não tem um encerramento, ele não tem um começo, meio e fim, não, ele tem uma continuidade, né? Ele é contínuo ali. E parte dessa inspiração também do conceito desse logo foram as vestimentas árabes, as ondulações, né, das dunas do deserto, o símbolo do infinito, né, que também ali, se dá para notar ele, e um 8, que representa os 8 estádios que sediaram, né, essa Copa e que receberam as seleções. E por último, né, o conceito aí que eu falei logo no início, a respeito do troféu oficial, o troféu da Copa aí, né, a silhueta dele, tá? Então, mostrando aqui para vocês algumas imagens, né, da Unlock Brands, provavelmente quem desenvolveu essa identidade visual aí. Observe, né, o projeto aí, ele dentro do software, né, de renderização 3D ali, né,
as referências e os desdobramentos do logo também, a taça ali do lado. Nós temos ali a taça, o logo desenrolado, né, digamos assim, ele um pouco mais enrolado, a taça ali como referência também. Aqui mais de perto para vocês estarem vendo, né? Cada detalhe desse logo aí, né, que eu achei ele incrível, genial, né? O meu sonho é um dia executar um desses, porque é um nível de projeto gigantesco, né? Aqui mais um pouco para vocês. Eles chegaram, né, a fazer essa mesma a impressão 3D, né, desse objeto também, para ter ele em mãos, muito legal também. E aqui, né, algumas imagens de perto para vocês darem uma olhada. Falando aqui a respeito da animação desse logo, né? Que eles colocaram que à medida que esse logo gira, né, dá para ver um círculo perfeito. Eu até pausei aqui esse momento do vídeo e lembrando tanto a forma, né, da bola de futebol quanto a escala planetária, ou seja, a Terra, né, o planeta, Copa do Mundo, ou seja, o mundo todo ali assistindo, o impacto que tem, né, essa Copa do Mundo, que né, todo mundo tem essa paralisação, essa comoção mundial, né? Não é só uma comoção nacional, uma comoção regional, né? E aqui mostrando para vocês essa animação aí, como que ela ficou, o resultado final. Eu achei incrível essa animação também, né? Como ela é fluida, você observa o movimento em cada detalhe do logo e a forma que ela encerra com um brilho aí também, né? Olha como é bonito isso, como é fluido. Ele tem ali essas estampas, né? Esses detalhes que eu vou falar mais pra frente também. Tem a bolinha de futebol ali, tem aqueles dois pontinhos ao redor da bolinha aqui também, né? Que significam a utilização, né, da pena caligráfica lá da escrita, da tipografia árabe, que é uma pena de ponta quadrada. Então, esses são elementos muito comuns lá nessa cultura, assim como esses elementos gráficos ali de baixo, né, que são tipo os ladrilhos, as estampas que eles costumam utilizar lá, né? E falando aqui da animação do emblema, né, que é possível você visualizar as dunas, exatamente nessa sequência, as dunas, a textura do chile, o movimento do tecido, o infinito, o círculo, a poeira de areia do deserto, né, da areia do deserto ali, e o alongamento do Kashida. Para você que ainda não entendeu o que é Kashida, calma, que eu vou estar explicando para você um pouco mais para frente aqui, na hora que eu for falar da tipografia, tá? Aqui agora vamos para o vídeo aqui, né, para você entender um pouco do emblema, né, da animação aí do emblema. Observe, ó, vamos por partes aqui, ó. Vocês já conseguem visualizar no início as dunas aqui de fundo. Se você avança um pouco, já é possível perceber uma textura de um tecido, né? Assim como a estampa aqui também, como se fosse um bordado, né? Olha a riqueza de detalhes que foi desenvolvida nesse logo. Realmente um projeto de grandeza mundial, né? Muito bem feito, por sinal. Aqui você percebe a fluidez, ó. A fluidez do tecido, ó. Chega a parecer até o mascote. Para quem não viu aí o mascote aí da Copa. Chega até a aparecer ele, né? Que ele é como se fosse um chile, né? O pano ali flutuante, né? Quase como um fantasminha. Aí entra a fluidez para ir formando o círculo, né? Ele retorce um pouco, gira, um pouco de transparência que você consegue até visualizar um pouco. Observe assim, ó, quando eles se cruzam. Você consegue visualizar o outro lado, né, através dele. E então, ele forma aquele círculo mencionado anteriormente, faz ali o símbolo dele, né, do infinito também, mais de uma vez, pelo menos aí uns 2 giros até que ele encerra. Ó, ele encerra e faz um brilho. Olha que animação maravilhosa também. Isso é uma animação também que provavelmente leva tempo para ser executada. E então entra a tipografia, a fonte ali, né? O nome, a assinatura principal ali, como se fosse as areias trazendo isso, ó. Olha as partículas da areia trazendo isso, e então ela voa. E para encerrar, o Kashida, que eu mencionei, né? Ali que eu disse que ia explicar. Observe ali o T e o A no Qatar. Ó, ele estica ali no finalzinho.
Esse eu vou explicar um pouco mais para frente para vocês, tá? Então, comenta aí até o momento o que você achou. Se está gostando dessa análise, deixa o seu like também, tá? Vai me ajudar bastante. Então, vamos avançar aqui. Falando da tipografia, né? Ela foi a junção, né, do latim e do árabe. Tem a questão do Kashida e a questão caligráfica, né, da ponta quadrada, aí, conforme eu mencionei para vocês. Se vocês observarem aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Se vocês observarem aqui, ele tem esse detalhezinho aqui em diversas aplicações, né, que você consegue observar até no meio do zero ali do 2022. Deixa eu resetar aqui a visualização, voltar aqui para vocês verem. Ó, observe aqui, ó, como você consegue visualizar essa... Deixa eu achar aqui. Aí. Como você consegue visualizar esse detalhezinho aqui também, sutil, em meio a muitas aplicações, né? Aqui, por exemplo, no meio desse zero aqui, tá? Então, vamos avançar aqui. Deixa eu resetar a visualização. Falando da tipografia, né, é a junção do latim e do árabe. Se fosse só o árabe, dificilmente, né, todos entenderiam, mas o latim, né, é uma linguagem aí um pouco mais universal, ao contrário do que é o árabe, que é realmente uma tipografia, um estilo gráfico ali muito local, né, assim como um chinês, um mandarim, um japonês, cada um tem suas particularidades, né? E a ideia foi fundir, né, a tradição com a modernidade. E isso, acredito eu, ficou muito bem explícito aqui nesse estilo de fonte, que ao mesmo tempo que ela parece manuscrita, ela é moderna, né? Aqui para vocês verem de perto, né, esses detalhes, a utilização do Qatar aqui nessa palavra tier, né, que é esse alongamento de uma letra específica, né? Não são todas as letras que fazem isso dentro da tipografia árabe. São algumas letras específicas que são utilizadas essa técnica de justificação, tá? E mostrando aqui um pouco para vocês a respeito do que eu falei, né? Que tipo de pena, né, que eles utilizam para estar escrevendo. Então eles usam a pena, né, de ponta quadrada ali, por isso que tem esses traços, tanto a fonte, a tipografia, quanto tem aquele elementozinho, aquele pontozinho ali bem característico também, né? Aqui um pouco mais sobre o desenvolvimento da tipografia, né? Da postagem que eles fizeram do projeto. Tem aqui a visualização nos detalhes, né? Que neles circularam ali o 2 para dar uma destacada no que fazer ali com aquele 2 também, né? 2022. Observe as terminações dessa fonte, dessa tipografia, muito interessante. Eles colocaram ali uns tracinhos finos, a preocupação ali com o H, né, na terminação ali na curva, na triangulação ali de baixo. E cada detalhe pensado aqui, ó, eles colocaram aqui também, ó, se vocês observarem, uma descrição aqui, né, da regularidade desse quadradozinho aqui, né, dessa ponta aqui do pincel de caligrafia deles, tá? E aqui um pouco mais sobre o desenvolvimento desse projeto também, né? Olha a quantidade de esboços, de um painel de referências ali, do desenvolvimento de ideias, né? Jogaram muitas ideias antes de chegar até o resultado final. E falando aqui um pouco a respeito do Kashida, né, que é um tipo de justificação na tipografia árabe. Ele é em contraste, né, com a nossa justificação no latim, né, que é o espaço em branco. Só que eles, ao invés de utilizar esse espaço em branco, né, que aumenta o comprimento de uma linha de texto, expandindo os espaços, né, entre as palavras ou letras individuais, o Kashida cria uma justificação alongando os caracteres, a própria palavra, a letra ali, algumas letras específicas, né, em determinados pontos da palavra ali. E foi isso que foi utilizado na palavra Qatar ali, tá? Aqui, mostrando um pouco para vocês desse Kashida, de como foi utilizada essa técnica de maneira genial. Observe aqui no play, né? Vou até colocar aqui para vocês verem. Play. O P e o L juntos, ele forma como se fosse um campo e termina aqui, ó, play. Virou uma aplicação muito bonita, muito bem feita e ficou cheio de personalidade ao mesmo tempo também. Claramente faz parte da identidade visual da Copa do Mundo do Catar, né?
Assim como também aqui, ó, vocês conseguem ver o welcome. Tem o corner do escanteio aqui também. Nessa última aplicação aqui também no tier, também tem o meio campo, né? E você consegue visualizar aqui, ó, colocar uma palavra no meio também, colocar aqui FIFA World Cup Qatar 2022, né? A assinatura padrão aí deles. Dentro da palavra, eles utilizaram, né? Eles realmente fizeram essa fusão, né? Da cultura árabe com o latim nas aplicações de uma forma muito boa, muito genial, na verdade, tá? Aqui também no Play, né? Esses são os mockups, né? Algumas aplicações aqui. Observe também esses grafismos, né? Que eu vou estar falando aqui mais pra frente também. Posso até estar voltando aqui nessas imagens depois. Falando aqui agora das cores, né? A cor primária, a cor principal aí, nós já podemos observar que é a cor da própria bandeira do Qatar, né? E falando das cores complementares, né? Tem o roxo, o rosa, o laranja e a combinação do degradê ali partindo da cor primária, né? Da bandeira do Qatar para um rosa. Observe como fica mais moderno, tem um tom alegre, né? O roxo tem uma relação mais com o místico, com o espiritual. O rosa tem uma relação com o positivo, com o alegre, né? O laranja também tem a relação com a vida. E normalmente essas são as características ali, né? As emoções desejadas, né? A despertar numa Copa do Mundo, né? E mostrando aqui alguma dessas aplicações depois, né? Da definição aí das cores. Observe os tons utilizados, o escuro, né? A cor da bandeira mesmo, e o roxo também ali, que foi criar um degradê muito bonito, do roxo para o rosa. Ficou realmente muito moderno, não só pelo país, né? Pela modernidade do país, dos estádios, como também do próprio futebol, né? O futebol aí vem se modernizando, tem os recursos lá da bola em cima da linha, tem a questão do VAR também, né? Então, tem toda essa união de conceitos aí, né? Tanto da cultura do lugar que está sediando a Copa, quanto da própria Copa, né? Do próprio futebol em si. Mostrando aqui para vocês, né? Esses elementos aí individualmente. E aqui falando dos grafismos, né? Que eu mencionei ali, né? Que foram inspirados na antiga técnica árabe, né? De produzir ladrilhos geométricos. Ou seja, é quase, vamos chamar de pisos ou azulejos, né? É algo bem semelhante, os ladrilhos que eles utilizam até hoje, né? E eles criaram, né, o grid, né, numa grade modular para criar esses grafismos. Ou seja, como eles mesmos disseram, num simples e quadrado, eles utilizaram essa base para estar criando esses grafismos aí. Aqui tem alguns esboços desses grafismos, né? Se vocês observarem aqui, eles esboçaram antes de criar ali, tem o tier com o Kashida, com o corner de escanteio. E aqui vocês podem ver que eles utilizaram os pictogramas junto com os grafismos, né? Eles desenvolveram os ladrilhos, utilizaram formas geométricas básicas. Tem ali perspectiva, tem cúbico, tem quadrado, tem retangular. Eles utilizaram realmente essas formas bases, né? Inspiradas nos ladrilhos árabes, para estar desenvolvendo essa composição gráfica aí da identidade visual, tá? Olhando aqui mais alguns, olha quantos elementos eles desenvolveram, né? Tem os ícones de Qatar, os estádios e do futebol em geral. Tem ali gol, tem ali a bandeirinha, nós temos ali o meio-campo, tem muitos elementos mesmo que foram desenvolvidos ali. Tem né? Que nem aqui o do Qatar, nós temos alguns pontos turísticos, provavelmente, né, nos ícones. E tudo isso foi aplicado na identidade, que nem aqui, ó, nós podemos ver de uma forma bem... não vou falar nem sutil, de uma forma muito escancarada e excelente, né? Foi feita essa aplicação aí, com excelência, né? Muito bem feito. Foi uma das identidades visuais que eu mais gostei de uma Copa do Mundo. Confesso que a do Brasil deixou um pouco a desejar aí, né? Mas, vamos lá. Observe aqui como ficou perfeito, né? Essas aplicações e as cores ali também. Eu até não coloquei ali, né? Esse verde aí também, que foi uma das cores aí, né, da identidade que foi definida,
também, né? Mas são cores vivas, são cores alegres, cores realmente com um contraste bem grande, que chamam bastante atenção. E aqui, né, finalizando as aplicações, nós vamos para o conjunto de pictogramas. Se vocês observarem aqui, né, são as sinalizações e a iconografia do local, né? As marcações ali. Assim como eu mostrei anteriormente aqui, que eles criaram os ícones que representavam os pontos turísticos do Catar, né? Aqui nós também temos o ponto de ônibus, o que pode ser ali também banheiro masculino e feminino, o metrô, proibido a entrada de animais, tem também ali possivelmente o que é o ícone de um guarda-volumes. Ali tem um ícone, né? Vou dar um zoom aqui, que eles mesmos colocaram genérico, um ícone genérico, ou seja, um ícone que pode representar estádio em geral. Porém, também tem os ícones individuais de cada um dos 8 estádios, né? Que receberam as seleções aí. Eles colocaram, né, o nome de cada um e criaram um ícone exclusivo para cada um desses estádios aí também, né? É bastante interessante e completa essa identidade visual, como vocês podem ver aí. Até agora nós vimos os grafismos que foram inspirados nos ladrilhos, né? Mas um monte de grafismos, né? De ilustrações ali que foram desenvolvidas. Essa iconografia também, a tipografia, né? Exclusiva ali também, o logo, a animação, a paleta cromática, né? O padrão de cores ali também. E aqui vamos falar um pouco do mascote, para estar encerrando essa nossa análise aí, né? Que é o Laíbe, não sei se é exatamente assim que fala ele, né? Que em árabe significa algo como um jogador super habilidoso, ou seja, um craque, né? Ele representa o keifi, não sei como que fala isso também, né? Que é um lenço usado na cabeça por diversas pessoas, né? No mundo árabe, normalmente feito na base de algodão aí também, né? E ele é isso, né? Que os mascotes, eles são utilizados na Copa do Mundo desde 66, né? E normalmente ele representa alguma característica do país. Nesse caso não foi diferente com esse mascote aí. Aqui eu até coloquei um trecho do vídeo, né? Do mascote, né? Da apresentação, que fizeram um vídeo oficial de apresentação desse mascote. Ó, observe o movimento, ó. A taça, né? O 3D da taça acaba virando ele vira, né? Ele se transforma no mascote ali, ó. Exatamente com as mesmas estampas, com a mesma textura, mesmas cores e etc. Eu posso estar deixando também aí todos esses links, o link do vídeo completo aí do mascote, da Unlock Brands também, né? Com todo o conceito, todo o desenvolvimento aí, né? Dessa identidade visual, para vocês olharem com mais calma e também de forma completa, porque esse vídeo aqui, se eu não me engano, ele tem uns 5 minutos por completo. Aqui eu coloquei para vocês só 50 segundos para poder explicar para vocês e não alongar muito, né? Que realmente vocês podem estar clicando no link aí se quiser e assistir o vídeo completo. Bom, é isso, essas foram as minhas considerações aí, a minha análise. Se você tem alguma observação adicional, deixa aí nos comentários. Se você concorda, discorda com alguma coisa que eu falei, deixa nos comentários também o que você achou dessa análise. Se você quer ver mais conteúdos como esse por aqui também, tá? Deixa o seu like aí. Se você não se inscreveu também, né? Faz sua inscrição aí, ativa o sininho para o YouTube te notificar. E é isso, por enquanto. Por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.